Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar meu trabalho sobre a importância do restaurante universitário na qualificação do ambiente alimentar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Beatriz Carvalho, sou graduanda de nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e esse trabalho foi feito em conjunto com a minha orientadora, a professora Patrícia Maria Pérez. Bom, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a importância do restaurante universitário no ambiente alimentar do campus principal da UERJ. Este foi um estudo seccional conduzido em novembro de 2019, feito pela avaliação do ambiente alimentar universitário através da auditoria de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos, preparações e bebidas dentro do campus principal, Maracanã. Para a coleta de dados, foi utilizado um checklist composto por itens marcadores de alimentação saudável e não saudável, a disponibilidade de alimentos, preparações e bebidas no ambiente alimentar, o preço desses alimentos e a disponibilidade de informação nutricional. A importância do RU no ambiente alimentar foi verificada através de uma comparação, incluindo e excluindo, e as variáveis foram descritas por meio de frequência absoluta e relativa. Bom, verificou-se que no ambiente alimentar estudado haviam 20 estabelecimentos com a inclusão do RU e 19 com a exclusão dele. A inserção do restaurante universitário contribuiu para a melhoria desse ambiente alimentar, porque aumentou a oferta de alguns alimentos considerados essenciais, como, por exemplo, frutas, que aumentou de 25% para 30% a disponibilidade, hortaliças de 30% para 35%, cereais integrais de 25% para 30% e leguminosas de 35% para 40%. Além disso, também foi percebida a ampliação no número de estabelecimentos que disponibilizavam bebedouro com água potável, de 10 para 11 estabelecimentos, e o aumento no número de estabelecimentos que ofertavam água gratuita filtrada, né, de 14 para 15 estabelecimentos. Somente 2 dos 20 estabelecimentos disponibilizavam informação nutricional das preparações, e dentre eles era o restaurante universitário. Então, com a sua exclusão, somente um restaurante disponibilizava informação nutricional. O preço da refeição no restaurante universitário, que variava de R$ 2 a R$ 3, era menor quando comparado aos preços mais acessíveis das refeições comercializadas nos outros estabelecimentos do campus, onde o menor preço para o prato feito era R$ 10 e o menor preço para o alimento a quilo, era R$ 34,90. Bom, o que a gente pode concluir desse trabalho é que a inclusão do restaurante universitário melhorou o ambiente alimentar estudado, além de facilitar o acesso a uma alimentação mais saudável, assim contribuindo para a concretização da segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada, gente. Aqui está o meu e-mail para qualquer coisa. Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é sobre o acesso a frutas e hortaliças no ambiente alimentar de uma universidade pública brasileira. Eu me chamo Beatriz Carvalho, sou graduanda de nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e esse trabalho foi realizado em conjunto com a minha orientadora, a professora Patrícia Maria Pérez. Bom, o objetivo desse trabalho foi analisar o acesso a frutas e hortaliças no ambiente alimentar do campus principal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi um estudo seccional conduzido em novembro de 2019. Foi feita uma avaliação do ambiente alimentar universitário pela auditoria de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos, preparações e bebidas dentro do campus Maracanã. Para a coleta de dados, foi realizado um checklist que avaliou diferentes dimensões do acesso a frutas e hortaliças, como a disponibilidade desses alimentos no ambiente alimentar, a acessibilidade física, a acessibilidade econômica e a comodidade ou conveniência, né? E essa dimensão se refere ao quanto o ambiente alimentar se adapta às necessidades dos indivíduos a ele expostos. As variáveis foram descritas por meio de frequência absoluta e relativa. Bom, foram estudados 20 estabelecimentos no ambiente alimentar universitário da UERJ. E com relação à disponibilidade desses alimentos, verificou-se que 55% ofereciam sucos naturais à base de frutas,
30% ofereciam frutas in natura e 35% ofereciam pelo menos um tipo de hortaliça, crua ou cozida. De acordo com a acessibilidade física, né, os locais de venda de alimentos no campus, eles eram de fácil acesso, pois eram localizados todos no mesmo prédio, no qual se concentrava a maioria dos cursos. Todos apresentavam boa comodidade ou conveniência, com dias e horários de funcionamento compatíveis com as atividades dos cursos. E quanto à acessibilidade econômica, os preços de frutas e hortaliças, né, como sucos e refeições, eram mais caros quando comparados aos itens não saudáveis, como, por exemplo, alimentos e bebidas ultraprocessados. Então, o que verificou-se desse estudo, né, é que o ambiente alimentar estudado não facilita o acesso a frutas e hortaliças, pois há uma baixa disponibilidade desses alimentos no ambiente alimentar e os seus preços não são nem um pouco acessíveis. Dessa forma, então, é sugerido a necessidade de intervenções voltadas para a promoção de um ambiente alimentar mais saudável nesses estabelecimentos, além da regulação da venda e da publicidade de alimentos. Bom, é isso. Muito obrigada. Olá, eu sou Patrícia Maria Pérez, professora do curso de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Irei apresentar o trabalho intitulado Trajetória das Práticas Alimentares de Estudantes de uma Universidade Pública Brasileira, elaborado por mim e pelas professoras Inês Rugani Ribeiro de Castro e Amanda da Silva Franco. O objetivo desse trabalho foi avaliar possíveis diferenças nas trajetórias alimentares de estudantes segundo assiduidade ao restaurante universitário e forma de ingresso cotista e não cotista na universidade. Com relação à metodologia, trata-se de um experimento natural, conduzido com 1.131 estudantes de todos os cursos de graduação existentes no campus Maracanã da UERJ. Em 2011 e 2013, foram aplicados questionário validado, identificado e autopreenchido, que abarcou as práticas alimentares caracterizadas pelo consumo regular de alimentos selecionados e por rotinas alimentares regulares também selecionadas. O consumo alimentar regular, realizado em pelo menos 5 dias da semana, foi avaliado através de 5 marcadores de alimentação saudável, a saber, feijão, hortaliças em geral, hortaliças cruas, hortaliças cozidas e frutas, e de 5 alimentos marcadores de alimentação não saudável, a saber, bebidas açucaradas, como refrigerantes, refrescos, chás, guloseimas como doces, balas, bombons, salgados fritos e batata frita, embutidos, hambúrguer, biscoitos e ou salgadinhos de pacote. As rotinas alimentares regulares, elas foram avaliadas através da realização do almoço, jantar, considerado marcador de rotina alimentar saudável, e também pela substituição de almoço e ou jantar por lanche, considerado marcador de rotina alimentar não saudável. A comparação das práticas alimentares regulares antes e após a implementação do RU se deu através da construção da trajetória individual de cada estudante obtida pela combinação das respostas nos 2 questionários. Considerou-se trajetória positiva as seguintes situações. Primeiro, passar a consumir regularmente alimentos marcadores de alimentação saudável ou passar a praticar regularmente rotinas alimentares saudáveis. Segundo, deixar de consumir alimentos marcadores de alimentação não saudável regularmente ou deixar de praticar regularmente rotinas alimentares não saudáveis. Já a trajetória alimentar negativa foi construída a partir de 2 situações. Primeiro, deixar de consumir regularmente alimentos marcadores de alimentação saudável ou deixar de consumir, de realizar regularmente rotinas alimentares saudáveis. E segundo, passar a consumir regularmente alimentos marcadores de alimentação não saudável ou passar a realizar regularmente rotinas alimentares não saudáveis. A análise da associação entre a assiduidade ao restaurante universitário e a trajetória positiva ou negativa foi feita por meio de modelos de regressão logística múltipla. Resultados: observou-se associação entre maior assiduidade ao RU e maior
chance de trajetória positiva para a realização do almoço para o total dos alunos, para a realização do jantar não cotista, para o consumo de frutas para o total de alunos, para o consumo de feijão e hortaliças cruas, tanto para o cotista e não cotista, para o consumo de hortaliças e biscoito de pacote para estudantes cotistas e para o consumo de hambúrguer embutidos e guloseimas para estudantes não cotistas. Verificou-se também a associação entre maior assiduidade ao RU e menor chance de trajetória negativa para o consumo de feijão e hortaliças cruas para o total de estudantes e para o consumo de salgados fritos para estudantes cotistas. Podemos concluir que a implementação do restaurante universitário promoveu a melhoria da alimentação dos estudantes cotistas e não cotistas assíduos a ele. Verificou-se maior proporção de cotistas assíduos ao restaurante universitário. Sendo assim, podemos inferir que o impacto da implementação do restaurante universitário da UERJ foi mais expressivo para os estudantes cotistas, dado que estes são mais assíduos ao restaurante universitário. Obrigada. Tchau. Olá, eu sou Patrícia Maria Périco Pérez, professora do curso de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e irei apresentar o trabalho intitulado Monitoramento do Ambiente Alimentar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2018/2019, elaborado por mim, pela professora Amanda Franco e pelas alunas Daiana Machado e Juliana da Costa. Este trabalho teve como objetivo caracterizar o ambiente alimentar da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Maracanã, e analisar as mudanças ocorridas ao longo de 2 anos, ou seja, entre 2018 e 2019. Com relação à metodologia, o monitoramento do ambiente alimentar da UERJ, campus Maracanã, ocorre desde 2011. Esse trabalho refere-se a um estudo seccional descritivo da avaliação ocorrida nos anos de 2018 e 2019. Realizou-se auditoria de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos, preparações e bebidas dentro do campus Maracanã. Utilizou-se um checklist composto por itens marcadores de alimentação saudável, como frutas, hortaliças e refeições, e não saudáveis, como lanches, refrigerantes e demais bebidas açucaradas e guloseimas, dentre outros. Caracterização dos estabelecimentos, observação do ambiente, disponibilidade de alimentos, preparações e bebidas, preço e propaganda. As variáveis foram descritas por meio de frequência absoluta e relativa. Como resultados, podemos observar que o ambiente alimentar no ano de 2018 era composto por 22 estabelecimentos. Já no ano de 2019, era composto por 20 estabelecimentos. Tanto em 2018 como em 2019, houve predomínio de lanchonetes. Todos os estabelecimentos funcionavam de segunda a sexta e durante todo o dia, e também aceitavam, no mínimo, uma forma de pagamento. Houve predomínio de estabelecimentos com fácil acesso à guloseima, como doces, balas, bombons, dentre outros, e a presença de propagandas para bebidas ultraprocessadas, principalmente refrigerantes, foram frequentes. Com relação à disponibilidade de alimentos, preparações e bebidas, manteve-se alta frequência de itens marcadores de alimentação não saudável e baixa frequência de alimentos saudáveis. Com relação ao preço,
observou-se que os alimentos não saudáveis eram mais baratos quando comparados com os alimentos saudáveis. As informações sobre cardápio e preço estavam disponíveis na maioria dos estabelecimentos, com expressivo aumento no ano de 2019. Verificou-se também um aumento em 2019 da presença de bebedouros e da oferta gratuita de água potável. Podemos concluir que o ambiente alimentar universitário estudado apresentou ampla comercialização de alimentos e bebidas com baixa qualidade nutricional e desencorajou uma alimentação saudável ou estimulou práticas alimentares não saudáveis. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara Teixeira Fernandes Peçanha, sou graduanda em Gastronomia da UFRJ e eu vim apresentar o trabalho Monitoramento do Ambiente Alimentar de uma Universidade Pública Brasileira, faço parte da equipe, eu sou bolsista PIBIC, faço parte da equipe junto com a outra bolsista PIBIC, Tassiana Cortez, e as orientadoras e coordenadoras Maria Elisa Assis dos Passos e Letícia Ferreira Tavares. Como vocês já devem ter percebido, né, a gente está numa sessão que fala sobre o ambiente alimentar nas universidades, então vocês estão vendo trabalhos que falam sobre o tema. Esse ambiente alimentar ele pode induzir escolhas e comportamentos alimentares, encorajando ou desencorajando um estilo de vida mais saudável, como avaliou o Pulse. E o ambiente alimentar universitário ele tem sido visto como um local oportuno para a promoção da alimentação saudável, segundo o Roy. Mas antes da gente falar sobre promoção da alimentação saudável, a gente precisa entender como é esse ambiente. E é isso que o nosso estudo vem propondo. Nós temos o objetivo de caracterizar o ambiente alimentar da Universidade Federal do Rio de Janeiro no campus da cidade universitária em 2015, 2017 e 2019, através de inquéritos realizados com os estabelecimentos que vendem alimentos no local. Nossa metodologia, nós usamos um instrumento de coleta de dados, um checklist aplicado por meio de método de auditoria que foi validado pela Franco em 2016. Os inquéritos eles foram feitos com todos os estabelecimentos que vendem produtos para consumo imediato e que concordaram participar do estudo, e os alimentos foram divididos em 2 subgrupos de acordo com a caracterização nova, que caracteriza alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados, e o nível de processamento, né, quanto maior o nível de processamento, menos adequados esses produtos são para um estilo de vida saudável. Então, nós dividimos esses alimentos em 2 subgrupos. Primeiro, o subgrupo de alimentos in natura minimamente processados ou processados e preparações culinárias baseadas nesses alimentos. E o segundo grupo, alimentos ultraprocessados e preparações culinárias baseadas nesses alimentos. Vocês podem ver, aí está, né, o conjunto dos alimentos da INPP e o conjunto dos alimentos da UPP. Os nossos resultados, a gente escolheu alguns alimentos chaves, né, dos subgrupos para mostrar para vocês, através dessa tabela compreensível, que há discrepância entre os níveis de venda dos alimentos minimamente processados e in natura. Vocês podem ver as frutas frescas, né, com 32,4% nos estabelecimentos, e comparação com os refrigerantes e outras bebidas açucaradas que estavam presentes em 100% dos estabelecimentos em 2019. Logo em seguida, os estabelecimentos foram agrupados com base nos tipos de alimentos mais frequentemente vendidos, e aí foram separados em 3 tipos. O primeiro tipo tem a predominância de venda de AMPP, restaurantes a quilos, à la carte, buffet livre e rodízio, com as taxas de 23,1% em 2015 e diminuindo para 15,5% em 2017 e 2019. Os tipos 2 mistos, que não há predominância de venda de AMPP ou AUPP, lanchonetes, cafeterias com vendas de refeição, que foi de 40,4% em 2015 para 53,5% em 2017 e 2019. E o tipo 3, AUPP, que tem predomínio de venda de alimentos ultraprocessados e preparações derivadas, lanchonetes, cafeterias sem vendas de refeições, bombonieres e bares, que, né, foi de 36,5% e diminuiu para 31% em 2017 e 2019. E aí foram construídos 4 indicadores para avaliação da disponibilidade desses alimentos nos serviços de alimentação da UFRJ.
O primeiro é o PRO-AMPP, que expressa a disponibilidade relativa de subgrupos de AMPP em relação ao total de subgrupos desse tipo de alimento. O PRO-PP, que é uma proporção que expressa a disponibilidade relativa de subgrupos de ALPP dentro de todos os ALPPs, e a razão que expressa a vantagem e desvantagem relativa da disponibilidade de AMPP em relação à ALPP, e o índice de saudabilidade, que é um score síntese, que pontua a disponibilidade de AMPP e a não disponibilidade de ALPP. Aqui nós temos os resultados, 2015, 2017, 2019, para os indicadores PRO-AMPP, PRO-ALPP e a razão, e o índice de saudabilidade, que quanto mais próximo de 100 é melhor, né? Indica maior venda de alimentos propícios para o estilo de vida mais saudável, e o número estabelecido foi encontrado de 41,9% em 2019. Ou seja, nós temos como conclusão que o ambiente alimentar avaliado é composto por sua maioria de serviços de alimentos que desfavorecem escolhas alimentares saudáveis e que, né, encorajam o consumo de alimentos ultraprocessados. E este estudo ele serve como base para a formulação de ações de intervenção que serão implementadas para a melhoria da alimentação no campus universitário avaliado, que é o projeto que a gente tem realizado durante o período de pandemia de forma remota. São essas ações que são baseadas nesses nossos resultados que mostram uma situação complicada no ambiente alimentar da UFRJ. Eu gostaria de agradecer, vou encerrar, aqui estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e um bom dia a todos. Olá, meu nome é Cláudia Ambrosi, vou apresentar o trabalho Ambiente Alimentar Universitário e suas práticas, uma revisão integrativa sistematizada. Partiu-se do princípio que práticas alimentares são grupamentos de rotinas expressas por meio de hábitos de consumo, escolhas e comportamentos, e que são fortemente influenciados por diversos fatores, incluindo os valores simbólicos associados à alimentação, o que, como, com quem e onde comer. E o ambiente alimentar são estruturas dinâmicas e que impactam e exercem influência na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Então, esse trabalho foi delineado com o objetivo de sistematizar estudos que apresentassem fatores condicionantes com foco especial aos que avaliaram atitudes, valores e questões identitárias na alimentação, bem como motivações, intenções, disposições para a compra e a percepção da saudabilidade no campus. A busca sistemática na literatura foi conduzida com publicações obtidas até janeiro de 2021, em 7 bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, e foi utilizado o software NVivo para algumas análises, assessoria de bibliotecárias da UFSC e pesquisador voluntário para a leitura de títulos e abstracts. Foram identificados 3.620 estudos, triados 105, eleitos 104 e incluídos 53 estudos na presente revisão, que teve como produtos uma análise bibliométrica dos estudos elegíveis, um quadro resumo dos 53 estudos incluídos, a listagem dos principais desfechos de interesse dos pesquisadores, os resultados que foram alocados em um modelo ecológico descritivo, e as conclusões foi feita análise temática apresentada em diagrama. Então, como análise bibliométrica dos 104 artigos elegíveis nas bases de dados Cielo, Lilacs, PubMed, Scopus, Web of Science e Banco de Teses e Dissertações Nacional e ProQuest, a gente encontra poucos estudos qualitativos, apenas 17,6%, são estudos atuais, 50% deles nos últimos 2 anos, a hegemonia dos estudos americanos, dos Estados Unidos e países da Europa. Os países da América Latina, incluindo o Brasil, somente disponíveis no Lilacs e no Cielo. Apenas um estudo brasileiro foi encontrado no PubMed. Após a leitura dos títulos e abstracts, percebe-se que o título e conteúdo muitas vezes apresentam diferenças e que não revelam o real conteúdo, por isso foram excluídos, principalmente os estudos da Ásia e da África. Como resultados,
são apresentados aqui em múltiplos níveis de fatores influenciando as práticas alimentares, de acordo com o modelo socioecológico. A nível interpessoal, a preguiça ao cozinhar, a escolha hedônica e a vulnerabilidade para transtornos alimentares. A nível interpessoal, a transição de idade, os locais de moradia, a pressão acadêmica e assistência estudantil. A nível comunitário, a falta de tempo, falta de opções baratas, saudáveis e saborosas no campus. A nível social, insegurança alimentar, ausência de suporte social e de políticas favoráveis. Então, a nível interpessoal, que foi o maior foco do estudo, as questões motivacionais, valores emocionais e intencionais, essa arte parece demonstrar como os estudantes se sentem confusos e indecisos entre suas práticas alimentares, entre um labirinto na busca de uma alimentação saudável, né, muitas vezes tendo que comer sozinho, e um atalho onde ele possa comer algo rapidamente. As conclusões foram, a partir da análise temática das conclusões, elas foram alocadas num diagrama, que é um modelo, uma estrutura socioecológica descritiva das múltiplas influências do consumo desses estudantes, e se encontrou, então, que os adultos jovens, eles aceitam intervenções e mudanças ambientais em nível legislativo e regulatório, mais do que recomendações pessoais. Então, o nível macroambiental, ele possui fatores que são mais modificáveis e mais modificadores no comportamento desses estudantes. Logo, podem ser a chave para implementar programas nas universidades. O software auxiliou a fazer uma análise textual das conclusões, e essa árvore de palavras, então, demonstra que a saúde e a saudabilidade é o maior assunto disponível, né, de interesse dos pesquisadores nessa revisão. E como conclusão da revisão, o uso do modelo e do diagrama são formas inovadoras que contribuíram para a compreensão do fenômeno comportamental, interações complexas e multidirecionais entre os indivíduos e o ambiente alimentar universitário. Muito obrigada. Olá a todos e todas. Meu nome é Renata Machado. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Restaurante Universitário como Ambiente Alimentar Saudável em Tempos de Pandemia do Covid-19. Os autores do trabalho são Renata Machado, Gisele Ferreira, Isabela Escorcio, Marília França, Ana Carolina Tojal, Joana Rodrigues e Davi Campos. Nós somos do Sistema Integrado de Alimentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Nós tentamos retratar um pouco do processo que nós passamos de mudança, quando em março de 2020, com o advento da pandemia do Covid-19, nós precisamos mudar bruscamente o nosso tipo de serviço, né, onde a gente produzia diariamente 7.000 a 10.000 refeições diárias em 6 restaurantes universitários. Precisamos fechar fisicamente todas as unidades, né, e de uma hora para outra produzir refeições prontas transportadas. Tivemos uma mudança radical do nosso modo de trabalhar e de produzir refeições. Antes era feita a distribuição no local, nos restaurantes, onde cada um se servia, né, fazia suas refeições, e nós precisamos migrar para um modelo onde fazíamos somente refeições prontas e embaladas para a viagem, né? Não havia mais a possibilidade nem de utilizar fisicamente os restaurantes e nem de se servir do local, somente a refeição pronta, transportada mesmo. Essa foi a mudança que nós precisamos fazer. Então, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência da continuidade do serviço de alimentação, do ambiente alimentar do restaurante universitário, sem qualquer interrupção durante a pandemia do Covid-19. Então, é bom lembrar que no momento que todo mundo estava trancado em casa, numa situação de isolamento social, a nossa equipe não parou de trabalhar, nós continuamos trabalhando durante o tempo todo e não houve, em momento algum, a interrupção do serviço de oferta de refeições. A metodologia utilizada foi o relato de experiência, de caráter qualitativo, né, contando um pouco da história, do que a gente viveu. Lembrando que o
período de pandemia provocou mudanças no processo de refeições, né, de produção de refeições justamente do estado da FRJ, afetando tanto o modo de produção, né, como o modo de distribuição. Então, havia uma determinação legal de fechamento dos restaurantes, as pessoas não podiam entrar lá, e ao mesmo tempo havia uma demanda que as pessoas precisavam se alimentar. Então, a gente teve que ter uma logística inicial de distribuição aos locais, né, e quem eram essas pessoas? Eram os pesquisadores, os profissionais de saúde, o pessoal que estava na linha de frente de combate ao Covid-19, não parou em momento algum, os estudantes residentes, alguns bolsistas. Apesar de um fechamento geral da universidade, alguns setores não parou nunca, né? Algumas pesquisas não podem parar, enfim. Mesmo com o fechamento e suspensão das aulas, ainda havia uma comunidade, uma parte da comunidade da UFRJ presente, né? E que precisava se alimentar. Então, no primeiro momento, foi preciso suspender o atendimento presencial, migrando apenas para a entrega de refeições nos locais que permaneceram em funcionamento e com refeições embaladas prontas para consumo. Lembrando que o RU faz parte da política institucional de permanência estudantil, né, cuja prioridade é garantir a segurança alimentar e nutricional da população do campus Fundão e adjacentes por meio do fornecimento de refeições de baixo custo e alta qualidade nutricional, sendo de extrema necessidade o seu pleno funcionamento. A universidade virou uma espécie de deserto alimentar onde as pessoas realmente não tinham opção. Quem estava lá trabalhando ou precisando estudar de alguma maneira realmente ficou completamente sem opção para se alimentar. E aqui um pouco de um retrato de como mudou o nosso sistema de oferta de alimentação. A gente se esforçou bastante para manter a qualidade, apesar da modalidade de quentinha, enfim, manter uma aparência, sabor, alimentação saudável e boa, sabe? Comida de qualidade, comida de verdade, mesmo com a oferta de quentinhas. Então, teve um trabalho muito forte da equipe de nutricionistas, da equipe de planejamento dietético, de forma a oferecer refeição saudável de qualidade, mesmo com uma modalidade diferente de oferta de quentinhas. Então, a conclusão é que o RU conseguiu oferecer uma alimentação saudável, né? Sempre com redução do consumo de ultraprocessados, valorizando a cultura alimentar, a diversidade de ingredientes, num momento crítico, onde a cidade universitária se tornou um deserto alimentar, com raríssimas opções em razão da pandemia, reforçando a importância dos RU como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, né? Então, conclui-se que as adaptações para o pleno funcionamento do RU foram necessárias e adequadas ao momento vivenciado, pois a possibilidade de não fornecimento de refeições implicaria um aumento da insegurança alimentar, sobretudo dos estudantes com vulnerabilidade econômica e social que residem no campus. Então, muito obrigada, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu sou Muriel Carneiro, eu sou nutricionista e coordenadora da Rede RU. O trabalho que eu vou apresentar hoje é o Rede RU Conectando Saberes Brasileiros na Promoção de Ambientes Alimentares Saudáveis nos Restaurantes Universitários. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de formação da Rede RU como ambiente de interação e saberes e promoção da alimentação saudável. A metodologia que nós utilizamos foi o relato de experiência de caráter qualitativo. Conectando os restaurantes universitários do Brasil a partir de estratégias com as redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, além da realização de reuniões e eventos periódicos buscando a disseminação da informação sobre o RU como ambientes alimentares saudáveis. Nós temos 3 principais canais de comunicação no Instagram, que é o @rede.ru.brasil, na página do Facebook, que é a Rede RU, e o canal da Rede RU, onde são promovidos os nossos encontros, os nossos principais encontros, que é o EBRU, que é um produto que virou uma marca registrada da Rede RU, que é o Encontro Brasileiro de Restaurantes Universitários, e a gente usa esses 3 canais, esses 3 principais canais como meio de comunicação com o nosso público. Os restaurantes universitários, além de serem um espaço para a prática do direito humano à alimentação adequada, Apresento para vocês o trabalho Ambiente Alimentar de Terminais Rodoviários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Meu nome é Ana Carolina Castro, fui orientada pela professora Letícia de Oliveira Cardoso durante o meu mestrado. Evidências demonstram que o ambiente alimentar influencia nas escolhas alimentares e em desfechos em saúde. O ritmo acelerado nas grandes metrópoles impõe mudanças de hábitos
com o menor tempo para a realização das atividades cotidianas, dentre elas as refeições. A alimentação, portanto, passa a ser rápida, conveniente e preferencialmente transportável. No Brasil, mais de 80% da sua população vive em áreas urbanas e em cidades de grande extensão territorial é quase impossível não fazer utilização de transportes públicos, sendo um ônibus o meio de transporte público mais utilizado no Brasil. Nos sistemas de transporte podem ser encontrados ambientes que não favorecem escolhas alimentares saudáveis. O objetivo desse trabalho foi descrever o ambiente alimentar de terminais rodoviários na região metropolitana do Rio de Janeiro, essa que é a segunda maior região metropolitana do país, com 21 municípios adscritos. O ônibus é o principal meio de transporte utilizado na região metropolitana do Rio de Janeiro e como critérios de inclusão e busca por terminais foram procurados terminais pertencentes às regiões com mais de 500 mil habitantes. Dentro desses terminais foram incluídos aqueles que não possuíam catracas e que permitiam a livre circulação de pessoas. Os terminais de Baforroxo, foram excluídos por questões de segurança da equipe e viabilidade. Foram então definidos 14 terminais rodoviários nos municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Foi utilizado para o ambiente formal o questionário aplicado por Franco 2016, ele que avalia as dimensões de disponibilidade, acessibilidade financeira, conveniência, propaganda e informação nutricional. Ambiente formal aqui compreendido como os estabelecimentos que vendem predominantemente alimentos, e para o ambiente informal aqui entendido como a venda de alimentos realizados por vendedores ambulantes não autorizados nesses terminais. Foi verificada a venda de alimentos e bebidas, venda de refeições e presença de bebedouros públicos. Os resultados foram: estabelecimentos formais. Foram encontrados 156 estabelecimentos, dentre eles a maioria correspondendo a lanchonetes e bombonieres, estabelecimentos mistos, que são aqueles que vendem refeições e também lanches. Foi o menor número de estabelecimentos encontrados, localizados especialmente no interior dos terminais. Existiam diferenças importantes entre as estruturas e os itens oferecidos nesses estabelecimentos. Os dias e os horários de funcionamento acompanhavam o fluxo de usuários nesses terminais, sendo oferecidos, sobretudo, os lanches e itens de bombonier. Refeições foram as menos encontradas nesses estabelecimentos. Sobre a frequência e variedade de itens de conveniência presentes nesses estabelecimentos formais, a gente encontrava, sobretudo, balas, salgadinhos, refrigerantes, refrescos e bebidas alcoólicas. Com relação ao preço, doces e guloseimas foram as mais baratas, onde com R$1 era possível comprar 75% dos alimentos oferecidos e com R$2 até 83% desses alimentos. Com relação às bebidas, os refrescos foram os mais baratos, foram encontrados com o menor preço, onde com R$2 era possível comprar mais de 84% das bebidas oferecidas nesses estabelecimentos. As propagandas ressaltavam características organolépticas, momentos de confraternização e bem-estar e induziam a compra. Com relação aos ambientes informais, eles eram sobretudo nas formas de bancas e barracas e por vendedores volantes, aqueles que utilizam caixa térmica ou o gancho. Localizavam preferencialmente nas plataformas dos terminais, junto ao embarque dos passageiros. De maneira geral, nesses pontos de venda informal foram encontrados alimentos com alto grau de processamento. Com relação às bebidas, as mais presentes eram refrigerantes, água mineral, refrescos de guaraná e cervejas. A venda de refeições era quase inexistente, em 3%. A oferta de água mineral por bebedouros não foi encontrada no perímetro dos terminais. E a maior desses pontos dos terminais e a maior oferta de alimentos não saudáveis do que saudáveis nesses pontos de venda informal. Concluímos que foram encontrados alimentos e bebidas de baixa qualidade nutricional e com alto grau de processamento. A presença de alimentos considerados não saudáveis e que são consumidos a qualquer hora e local foi bastante superior a alimentos e bebidas saudáveis e de pronto consumo. Foram encontrados poucos estabelecimentos que realizavam venda de refeições, venda de água, bebidas açucaradas e refrigerantes. Elas eram bastante predominantes por conta da inexistência de bebedouros, favorecidos também pela alta temperatura dos terminais e a inexistência de climas de refrigeração desses terminais. Propagandas de cervejas de refrigerantes foram bastante encontradas e preços baixos dos alimentos
e bebidas, sobretudo de baixa qualidade nutricional. A situação nutricional dos terminais do região metropolitana do Rio de Janeiro é preocupante, a qualidade do que é vendido precisa ser discutida, e esses terminais podem ser locais promotores de alimentação saudável, onde restringir as propagandas e ofertar alimentos de melhor qualidade é possível. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigada. Olá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, com o título de Diferentes Dimensões do Ambiente Alimentar de Terminais Rodoviários no Rio de Janeiro. Esses são os autores, né? Nós trabalhamos juntos, eu sou Letícia Cardoso, e esse é um trabalho do grupo do PENSAP. Ele foi originado, né? Qual foi a motivação de realização dessa pergunta de investigação em específico? Ele foi originado na dissertação de mestrado da Ana Carolina Castro, que está apresentando aqui nessa sessão e vai discutir esses e outros achados com vocês, que teve por objetivo inicial descrever as dimensões de disponibilidade, acessibilidade financeira, conveniência e propaganda do ambiente alimentar de 156 estabelecimentos formais e 127 pontos de vendas informais de alimentos, né? Por meio de um censo que a gente realizou em terminais rodoviários na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós aplicamos o instrumento de Franco, que avaliava essas dimensões. Nós temos resultados sobre todas essas dimensões na dissertação, estamos produzindo um artigo sobre isso, mas hoje aqui na sessão eu vou priorizar a apresentação da disponibilidade de alimentos saudáveis. Então, a nossa pergunta de investigação essencial é: o quão saudáveis podem ser considerados esses estabelecimentos dos terminais rodoviários? Para a gente fazer essa avaliação, né, de maneira sucinta e resumida, que pudesse responder essa pergunta rapidamente, nós aplicamos duas classificações propostas por Tavares e colaboradores. Nesse artigo nós temos uma classificação a priori, né, os 3 tipos de estabelecimentos classificados a priori, quando no tipo 1 a gente considera que eles vendem predominantemente alimentos minimamente processados. O tipo 2 é o tipo misto, né, onde não tem predominância de nenhum dos 2 tipos, e o tipo 3 é a predominância de alimentos ultraprocessados, tá? Isso aqui a gente identificou pelos tipos de estabelecimentos a priori, sem aplicar nenhum instrumento. E aqui a gente construiu alguns indicadores com grupos de alimentos considerados minimamente processados ou in natura ou ultraprocessados. Então, a gente calculou a proporção de itens dessa lista dos minimamente processados que o estabelecimento vendia, estava disponível, né, para venda, a proporção de ultraprocessados, a razão entre essas proporções e um índice de saudabilidade que pontuava quando o estabelecimento tinha disponível subgrupos dos alimentos minimamente processados e não tinha disponíveis subgrupos de alimentos ultraprocessados. Então, os resultados aqui bem rapidamente, né? A gente teve que os estabelecimentos formais de 97% a 100% eram do tipo 3, ou seja, bar, cafeteria, que não vendiam refeições completas, tá? E os informais também, de 87% a 100% eram do tipo 3. Se a gente olhar os indicadores, né, propostos, calculados, a gente observa que a proporção de itens dentro de estabelecimentos de alimentos in natura ou minimamente processados variou entre 15,6% e 28,4%, a proporção de itens do total do instrumento proposto, né, avaliado, de alimentos ultraprocessados vendidos nesses estabelecimentos variou entre 46,7% e 63,8%. A razão entre a proporção de alimentos ultraprocessados e alimentos in natura ou minimamente processados foi de 2,5%, né, a 4,5%, e o índice de saudabilidade variou entre 29,8% e 39,6%. E os melhores valores, tanto de razão quanto do índice de saudabilidade, foram observados na capital, no município do Rio de Janeiro.
Já os estabelecimentos, ou, na verdade, pontos de venda de alimentos informais, eles foram piores, né, no que se refere à proporção de alimentos in natura ou minimamente processados. Eles foram bem parecidos quando a gente observou a proporção de venda de alimentos ultraprocessados. Na razão, eles também ficaram parecidos, 2 a 4,8, e o índice de saudabilidade variou entre 28,2 e 42,9, também bem parecido com os estabelecimentos formais. Aqui, os melhores resultados para essa razão foram os estabelecimentos dos terminais rodoviários do município de Nova Iguaçu, e para o índice de saudabilidade no município de Alcântara, mas a gente já vai explicar porque que a gente acha que isso aconteceu. Então, em síntese, né, a qualidade do ambiente alimentar indicou que, na média, os estabelecimentos apresentavam saudabilidade inferior a 36%. Se a gente considerar que o índice vai até 100, então a gente tem um resultado ruim, esse percentual é baixo, né? Em nenhum terminal ou município avaliado, o índice alcançou valores acima de 45%, nem a metade do índice foi alcançado. A Niterói apresentou o menor índice de saudabilidade, o que nos chamou a atenção. E Alcântara o maior, mas a gente considerou aqui que eles tinham apenas 7 pontos de venda de alimentos, de vendas informais, e isso pode ter influenciado no resultado. A gente quer agradecer, Carol vai estar aí disponível para o debate com vocês. Muito obrigada, esse é o e-mail de contato para quem quiser saber mais detalhes do trabalho. Obrigada. Boa tarde, sou Letícia Tavares, nutricionista, professora do curso de gastronomia do UFRJ e sou também integrante do Pensápios. Estamos aqui nessa mesa conduzindo sobre o ambiente alimentar universitário em terminais rodoviários também. A Irene vai estar participando na condução dessa mesa. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos, em especial dos autores, pelos 10 trabalhos. Salientar que a gente está aberto à discussão, então podem encaminhar comentários, perguntas direto no chat de apresentação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses autores, para em seguida a gente começar a discussão. Pode falar, Beatriz. Boa tarde, meu nome é Beatriz Carvalho, eu sou graduanda do curso de nutrição na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e sou aluna de iniciação científica no projeto sobre a caracterização do ambiente alimentar da UERJ. Boa tarde, eu sou Patrícia, nutricionista, professora do curso de nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e gostaria de agradecer, né, a aprovação dos trabalhos e parabenizar pelo belíssimo evento. Boa tarde, eu sou a Bárbara, sou graduanda de gastronomia da UFRJ, sou bolsista PIBIC no projeto de monitoramento do ambiente alimentar da UFRJ, junto com a Letícia Tavares e com a Maria Elisa dos Passos. Boa tarde, me chamo Cláudia Ambrosi, eu defendi meu doutorado mês passado, intitulado Saberes e Práticas no Ambiente Alimentar Universitário da UFSC, a Federal de Santa Catarina, no programa interdisciplinar em Ciências Humanas. Então, ele teve orientação de uma cientista social e ele tem um caráter qualitativo, uma pesquisa qualitativa. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Renata. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renata Machado, sou nutricionista, sou coordenadora do Sistema de Alimentação da UFRJ, nós temos 6 restaurantes universitários, estou também na presidência do CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar do Rio de Janeiro, e na coordenação da Rede RU. Uma boa mesa para todos nós. Boa tarde. Eu sou Muriel Carneiro, sou nutricionista. Hoje eu trabalho na UF, na Faculdade de Nutrição da UF, e coordeno o projeto da Rede RU,
junto com a Renata e mais umas outras colegas nutricionistas espalhadas pelo Brasil afora. Eu queria parabenizar a coordenação do evento e parabenizar todos também, todos os autores presentes hoje na mesa. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ana Carolina Castro. Eu fui aluna do programa de pós-graduação em epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o ambiente alimentar dos terminais rodoviários e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos trabalhos, o que tem acontecido, e a gente dá sequência depois para as perguntas, né? Então, hoje, no início da tarde, a gente teve as comunicações coordenadas sobre o ambiente alimentar comunitário e escolar. Agora está acontecendo em paralelo uma sobre o ambiente alimentar digital e doméstico e a nossa sobre o ambiente alimentar universitário e equipamentos públicos de transporte. Né? Amanhã a gente ainda vai ter as sessões sobre o ambiente alimentar do consumidor hospitalar e outra sobre o ambiente comunitário. Destaco, né, que um brilhante evento, durante a manhã as palestras foram sensacionais e cada vez mais a gente fica empolgado, instigado a continuar com esses trabalhos. Né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas 10 apresentações que aconteceram. Primeiro, a gente teve uma revisão integrativa sobre o ambiente alimentar universitário, apresentado pela Cláudia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Em seguida, 6 trabalhos sobre o ambiente alimentar universitário no Rio de Janeiro, na UERJ e na UFRJ, sendo 4 auditorias, né? Todos os estabelecimentos dessas 2 universidades foram investigados, com autoria da Beatriz, da Patrícia e da Bárbara. Em seguida, falando sobre a trajetória da alimentação dos universitários antes e depois da implementação do restaurante universitário, e para fechar, um relato de experiência da Renata sobre o funcionamento do restaurante universitário durante a pandemia. E aí, para concluir essa parte de universidades, né, a Muriel fez um relato sobre a rede de restaurantes universitários, teve um probleminha na gravação do vídeo, então, em sequência, ela vai complementar, falar um pouquinho para a gente. E fechamos, né, a apresentação com 2 trabalhos sobre os terminais rodoviários do Rio de Janeiro, sendo a dissertação da Ana Carolina e a orientação da Letícia Cardoso, mas a Ana Carolina que vai participar aqui da discussão, porque a Letícia está em uma outra atividade. Destacando também que todos utilizaram o mesmo instrumento, né, o checklist, que faz parte do trabalho de doutorado da Amanda Franco, então a gente vai ter muito o que discutir aqui nessas atividades. Irene, com você agora. Boa tarde, pessoal. Começo agradecendo a presença, né, dos autores e também de todo mundo que está tirando um tempinho para assistir com a gente essa excelente discussão. O evento hoje já foi muito bom, temos ainda discussões muito enriquecedoras. Eu sou Irene, sou nutricionista, sou mestre e atualmente doutoranda em saúde e nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalho como pesquisadora do ambiente alimentar pelo GEPAS, que é o grupo de pesquisa da UFMG, e pelo GEPENSC, que é o grupo de pesquisa da UFOB, e que também são os grupos responsáveis pela organização do evento. Parabenizo a todas as autoras pelos trabalhos enviados, todos muito bons, muito legais, e achei muito interessante perceber o quanto que tem crescido a investigação do ambiente alimentar institucional, né, dentro das universidades. Então, eu me lembro que no seminário passado já estava começando a se discutir sobre a avaliação desse ambiente dentro da UERJ, dentro da UFRJ, e hoje chegar nessa nova edição do seminário e ver o resultado desses trabalhos é muito legal, eu achei muito interessante, e a gente vê que é uma nova dimensão do ambiente alimentar que está sendo bem mais explorada agora. Então, a gente precisa, de fato, entender um pouco mais sobre o contexto do ambiente alimentar nas instituições, nas universidades, no ambiente de trabalho das pessoas, se a gente for pensar que é um ambiente onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Considerando quando nós temos atividades presenciais nas universidades, os alunos passam, os professores passam boa parte do seu dia dentro desse ambiente, então a gente entender as diversas dimensões
informações, as diversas características desse ambiente, faz parte para a gente conseguir entender como que esse ambiente pode estar impactando no consumo alimentar dessas pessoas, pode estar influenciando em possíveis desfechos de saúde. Então, acredito que a discussão na nossa mesa hoje vai ser muito rica, vai ser muito interessante, e a gente vai conduzindo aí de forma que a gente faça perguntas e também tem espaço para que vocês se sintam à vontade para perguntar entre os autores também, para a gente entender um pouco mais sobre a dinâmica dos trabalhos. Perfeito. Irene, se tiver alguma pergunta no chat, você pode me avisar. Então, acho que primeiro a gente podia passar a palavra para a Muriel, para ela completar, né, o trechinho dela sobre o trabalho na rede dos restaurantes universitários, depois a gente começa as perguntas. Então, gente, queria me desculpar, né, por esse erro no momento do upload do vídeo, mas eu tentei consertar, mas eu não consegui falar com ninguém. Imagino que a coordenação também do evento deveria estar todo mundo muito ocupado. E eu tive um problema no celular também, que eu quebrei o telefone, então eu acabei perdendo o contato da Daniela, enfim. Então, sobre a Rede RU, não sei se todo mundo aqui já conhece a Rede RU, nós somos um grupo de nutricionistas que trabalha com restaurantes universitários das federais e das estaduais do Brasil inteiro. E aí, em um momento, a gente começou a sentir esse comichão, né? Eu já trabalhei na UFRJ, agora eu estou aqui na UF, e em algum momento a gente começou a sentir essa necessidade de se organizar e falar sobre restaurantes universitários de uma forma ampliada, discutir essa política pública. Então, entender, né, que o RU é uma política pública para os gestores que estão ali, entender para os funcionários, também para os servidores que estão ali, e começar a discutir sobre esse espaço, porque qual é o momento dele hoje, o lugar que ele ocupa e para onde que a gente quer levá-lo. Então, o grupo se criou, né, com algumas universidades, a UFRJ, a Unifesp, UF, e agora a gente já tem outras universidades também agrupando, né, dando corpo para esse grupo, a UFPA, a UFPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco também, a Universidade do Paraná. Então, a gente já está formando, o grupo já está um grupo mais robusto, mais conciso e discutindo o papel do restaurante universitário. A gente faz isso tentando trazer momentos de encontro, né, para esses gestores e esses servidores que estão nos restaurantes universitários. Então, a gente tem anualmente o EBRU, que é o Encontro Brasileiro de Restaurantes Universitários. Esse ano a gente discutiu sobre ambiente alimentar, e a gente tem também alguns eventos, né? Caiu na Rede, que foram oficinas não, foram lives, onde os nutricionistas desses restaurantes universitários contavam seus cases de sucesso. Sobre gestão de resíduos, sobre reserva de refeições e alguns diversos temas possíveis, mas que eram projetos e atividades desenvolvidas nesses restaurantes universitários e que eram muito interessantes e que precisavam ser divulgados para outros restaurantes, porque o que a gente escuta muito quando conversa com os nutricionistas estava me sentindo sozinha, estava aqui sozinha e eu precisava conversar com alguém sobre isso, queria saber como isso acontecia na outra universidade. A gente tem também o Tecendo a Rede, que são oficinas com profissionais diversos, assim, que vêm trazer algum tema para a gente no formato de capacitação mesmo. E a gente está presente também nas redes sociais, que é um momento onde a gente troca, onde a gente se encontra com as pessoas, né? A gente está ali diariamente compartilhando conteúdo, recompartilhando os restaurantes universitários, porque muitos restaurantes universitários têm perfis em redes sociais, que hoje a gente utiliza isso, acaba utilizando isso como uma forma de comunicação mesmo. Então, a gente tem esses perfis, a gente conversa entre a gente por ali. E o RU, ele oferece, né, diariamente um número muito expressivo de refeições, e a gente precisa... E foi isso que fez, né, com que a gente pensasse nisso, no RU como esse equipamento público para promoção de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente pensou em se conectar para que a gente
consiga transformar esse momento num momento de saberes, de troca de experiências, de conexão. E eu acho que, para completar, era isso mesmo, assim. Tentar trazer o RU para os RUs, né, para um lugar de conversa, de fala, de diálogo, de comunicação. E eu acho que a Rede RU vem, modéstia à parte, cumprindo um pouco esse papel. Assim. Acho que é isso, Letícia. Ótimo, adorei a fala. Apenas a gente ter que falar assim, poxa, olha o tempo, cuidado, né? Mas assim, queria muito que a gente pudesse ficar aqui horas e horas conversando sobre o tema, né? Mas infelizmente não dá. Então, assim, para aproveitar o gancho da fala da Muriel, né, da importância da rede, já queria fazer uma contextualização em relação ao trabalho da Patrícia e da Renata, né? Então, a Patrícia viu realmente o impacto do restaurante universitário na alimentação dos alunos. A Renata, a qualidade sendo mantida dessa alimentação durante a pandemia, e as duas têm vasta experiência na gestão de restaurantes universitários, né? A gente tem que destacar isso, parabéns para as duas, para todos vocês que trabalham nos restaurantes universitários, porque a gente sabe como é a alimentação de uma forma geral nas universidades, né? Os outros trabalhos que fizeram auditoria, a gente viu isso. Eu queria saber de vocês duas, a Muriel pode falar também, quais seriam as perspectivas, né, os desafios dos restaurantes universitários para a manutenção, para a melhoria da qualidade da alimentação nas universidades? O que vocês, à frente, como gestão de restaurante universitário, acham que a gente pode fazer como um desafio mesmo para o futuro? Como é que a gente faz? Eu começo a falar ou a Rê? Pode ser, pode falar. Não, são vários desafios, né, Lê? São vários desafios, principalmente nesse momento pandêmico. Por exemplo, na UERJ, a empresa que estava prestando serviço, servindo quentinhas, ela suspendeu temporariamente o funcionamento do RU, porque ela não estava conseguindo manter o preço, né? Ela estava tendo prejuízo em função da alta dos alimentos. Então, a primeira dificuldade, desafio é a alta dos alimentos e como que as empresas terceirizadas vão conseguir manter o preço das refeições sem aumentar, porque elas têm que cumprir o contrato. Um outro desafio que eu acho que é anterior a esse é na elaboração do termo de referência, né? A maioria dos RUs tem o serviço terceirizado, e na elaboração do termo de referência tem que deixar claro que o cardápio a ser oferecido será um promotor da alimentação saudável. Outros desafios, implementar os restaurantes universitários nos demais campi. Estou falando pela UERJ, que a gente só tem lá no campus Maracanã, e que não atende um percentual muito baixo, então seria interessante, desafio, arrumar um espaço físico para expandir, e também implementar nos demais preços, e a gente, nesse momento, nesse governo que a gente está vivendo, a gente tem que defender essa política e considerar que o restaurante universitário é um equipamento público de proteção e de favorecimento de uma alimentação adequada e saudável. Renata, me complementa aí, meu bem. Perfeito, Patrícia. Eu ia começar justamente por aí. Antes de falar dos avanços, dos desafios, eu acho que é o avanço, né? É o que representa o restaurante universitário dentro do ambiente alimentar da universidade, assim. São conquistas, né? E conquistas a gente pode manter ou não, acho que a gente tem sempre isso em mente, né? Uma luta pela permanência e expansão dos restaurantes universitários. Dando como exemplo um relato de experiência que eu trouxe no momento da pandemia, que teve um lockdown, acho que a maioria das pessoas que está aqui, que está assistindo, ficaram trancadas em casa nesse momento, e ao mesmo tempo, algumas pessoas precisaram continuar trabalhando, né? Pessoal da pesquisa, a linha de frente do combate à Covid, estudantes residentes, e fechou tudo. Não tinha absolutamente nenhum lugar aberto para ninguém comer dentro do campus da universidade. A única opção era o restaurante universitário. Então, a importância de ter um equipamento público funcionando, de oferecer uma alimentação saudável e constante para as pessoas quando necessário. Assim. Então, valorizar isso que a gente tem, né? Eu acho que os principais desafios que a gente tem são relacionados à gestão, né? Isso que a Patrícia falou é bem real, a gente passou por isso também. A gente teve que trocar de contrato 3 vezes durante a pandemia,
porque evidentemente que os valores das refeições antes da pandemia eram um, depois que a gente teve que trocar, inclusive, de modalidade para transportar, é outro valor, os preços subiram bastante, não só a inflação dos alimentos, como também a modalidade de refeições, né? Então, fizemos contrato emergencial, fizemos novas licitações, isso demanda um trabalho da equipe muito intenso, né? De trabalho de gestão mesmo, de planejamento, de elaboração de termos de referência, enfim. Então, eu diria que o grande desafio é a gestão, né? E, enfim, mas a equipe de nutricionistas, eu acho que faz um trabalho muito bonito, e é só ressaltar essa importância do restaurante universitário enquanto equipamento público mesmo, de segurança alimentar e nutricional, e que faz diferença, né? Se a gente tivesse por conta só da iniciativa privada, realmente as pessoas estariam numa situação de vulnerabilidade e segurança alimentar muito maior, digamos assim, né? Muri? Eu gostaria só de complementar a fala da Patrícia e da Renata. Eu concordo com as duas, né? Os maiores desafios hoje, eu acho que é a gestão as empresas terceirizadas e também a gestão da autogestão, né? Os restaurantes que continuam fazendo a sua autogestão têm um corte de verba. Então, com a alta dos preços, há uma dificuldade muito grande para quem está em autogestão ainda se manter. Mas a gente tem que pensar também que muitos restaurantes universitários, como o caso da UFRJ, tem 10 anos, né, de volta, assim, porque a gente sofreu esse período de fechamento, por conta, e a gente abriu, né, por conta do Reúne, voltou por conta do Reúne, então ainda são espaços muito novos, né? Então a gente ainda tem muito que aprender, e concordo que o corpo técnico dos restaurantes universitários, no geral, eu percebo que a qualidade do corpo técnico é excelente e é um plus, assim, é uma coisa que a gente tem que lapidar muito, né? Porque é um corpo que vai fazer a diferença para esse caminho ser o que a gente espera de verdade. Assim, acho que a gente tem muita sorte de ter o que a gente tem, e o caminho é esse, e tem uma perspectiva boa enquanto a gente olha para o corpo técnico. A nossa dificuldade realmente é a verba, né? Esse fator econômico, esse momento que a gente passa pela alta dos preços dos alimentos, as empresas, muitas pediram falência, porque a gente vê hoje que muitas empresas que atendiam os restaurantes universitários, quando a gente conversa de fora a fora do país, de norte a sul do país, as empresas pedindo repactuação, ou as empresas que pediram falência, a universidade vai estar precisando fazer uma nova licitação, e com os preços muito acima do que se era praticado. Então, esse é um desafio que a gente vai precisar gerenciar e bem, assim. Acho que é isso. Ótimo. Então, assim, 3 relatos, né, sobre os restaurantes universitários, o equipamento promotor de alimentação saudável nas universidades. E aí, a gente for pensar que a Cláudia, ela fez uma revisão, né, com 53 trabalhos. Cláudia, olha quantos novos trabalhos a gente já tem aqui, né, com esses estudos que fizeram auditoria nas universidades. Então, já vai pensando aí numa atualização futura desse seu trabalho. Acho que é o próximo passo em breve. Se quiser falar um pouquinho. Pessoal, só uma atenção em relação ao tempo. Né? Assim, são 10 trabalhos, temas diferentes, já falou um pouquinho sobre os restaurantes universitários, agora para a gente falar sobre a alimentação no geral nas universidades e nos terminais rodoviários. Só para complementar também, como usou o mesmo instrumento, tanto nas universidades quanto nos terminais rodoviários, a gente pode, já pensando nessa pergunta mais geral, né? Mais uma vez em função do tempo, para fechamento, a partir de agora, que a gente fez a avaliação do ambiente, né, pegando algumas dimensões, cada estudo, pontuando uma área específica. Qual é o próximo passo? Né, que a gente já tem um retrato, às vezes ao longo do tempo, ou pontual, dos serviços de alimentação nas universidades e nos terminais rodoviários. Qual é a perspectiva futura também? Pode começar, Cláudia, e depois um fechamento geral dos trabalhos nas universidades e nos terminais. Então, tentando ser breve, o meu trabalho, a minha tese contemplou grupos focais com estudantes e também entrevista com os atores institucionais envolvidos com quem fornece alimentos no campus. E esse diálogo, essa conversa foi muito interessante.
E aí eu percebo como essa questão de usar métodos mistos traz contribuição para isso tudo, né? Então, do meu trabalho, a parte mais quantitativa foi realmente a revisão, o restante foi totalmente qualitativo. E foi evidente, foi evidenciado que o principal equipamento de segurança alimentar e nutricional que se tem no campus é um restaurante universitário. E a gente percebe, assim, foi perceptível que o estudante compreende isso, sabe disso e tem total consciência e uso coerente desse recurso, né, colaborando aqui com essa discussão. Teria muito mais coisas para falar, mas em função, né, do tempo, eu gostaria de dizer isso, assim, que essa experiência que eu tive no trabalho que foi realizado, principalmente até na revisão sistemática que eu apresentei aqui, como contribuiu, né, para que a gente, para essa questão do comportamento alimentar e como a instituição, assim, a agência e a estrutura se conversam e se complementam e tem uma relação dialética nessa questão, né? Então, cada trabalho aqui vai complementando o outro. Espero que a minha revisão também sirva como exemplo aí. Maravilha, Cláudia. Letícia? Aproveitando para complementar o que a Cláudia falou, né, como que os trabalhos aqui na nossa sessão acaba que eles se complementam, é muito legal a gente perceber como que, de fato, o RU é um equipamento que tem capacidade de mudar o ambiente alimentar, né, da universidade, e aí os outros trabalhos apresentados também que já fazem uma caracterização sobre o ambiente da universidade, que mostram que tem uma grande disponibilidade de alimento não saudável no campus universitário. E aí, em contrapartida, tem esse trabalho que mostra que o RU ele consegue fornecer uma alimentação saudável para os estudantes. Teve também o trabalho da Patrícia, né, que fala sobre a trajetória das práticas alimentares dos estudantes, que deixa bem explícito isso da capacidade do RU de promover essa alimentação saudável, principalmente para aqueles alunos de maior vulnerabilidade. Então, é muito legal a gente ver o mesmo cenário em duas perspectivas, né? Pensando na avaliação, então, das características do ambiente do consumidor, onde as meninas avaliaram o tipo de alimento, até mesmo o preço, e a gente, em contrapartida, vê como que o RU ele pode estar mudando esse cenário do ambiente alimentar dentro da universidade. Então, de fato, é um instrumento muito importante dentro desse cenário, desse ambiente institucional, e mesmo diante de todos os desafios que as meninas pontuaram, né, e que era até uma pergunta que eu ia fazer, poxa, como que foi lidar, né, com a questão de preço dos alimentos, da logística dos alimentos durante a pandemia, elas já responderam muito bem. Então, a gente tem essa clareza de como que essas coisas se complementam dentro de um mesmo cenário, a gente tem várias dimensões diferentes de um mesmo ambiente que impacta no consumo e na saúde das pessoas que se fazem presente naquele lugar. Então, é bem legal a gente conseguir perceber esse complemento entre os trabalhos. O nosso trabalho, né, o meu da Letícia, né, que está aqui nos agraciando com sua presença também na moderação, a gente vê exatamente isso, quando a gente passa a olhar para os estabelecimentos permissionários privados, é isso que a gente enxerga, que o RU é o farol da alimentação saudável da universidade, porque o nosso projeto, né, foram 3 anos, 3 vezes passados inquéritos, assim, uma dificuldade nossa, inclusive, são muitos os estabelecimentos, né, mais de 70, o último inquérito de 2019 foram 79, e assim, 79, nos 79 tem bebida açucarada, nos 79 tem... as taxas que a gente vê de alimentos não saudáveis são imensas, assim, comparadas aos alimentos saudáveis. A gente só viu, a gente não chegou a ver a questão de preço nesses 2 primeiros inquéritos, mas quando a gente para pensar, também tem uma discrepância muito grande dos preços teve outro trabalho, né, que corrobora com essa ideia de que os preços dos alimentos não saudáveis são muito menores do que os alimentos saudáveis. Então, o RU ele fica ali como aquele local seguro e acessível e que você pode ter uma alimentação diferenciada, né? E só para concluir,
A Letícia falou dos próximos passos, né? Os nossos próximos passos no nosso projeto é fazer novamente o inquérito, né? A gente faz dele de 2 em 2 anos, só que 2021, né, não temos funcionamento de todos os permissionários, nem o funcionamento normal da universidade, então a pretensão é fazer novamente. E nós passamos o ano usando os nossos dados, tanto para fazer uma fact sheet, né, dados resumidos que vão servir para os nossos gestores da universidade modificarem o edital para os próximos permissionários, então ele é um trabalho de base para mudança e também para a criação de ações de intervenção para o próprio público, né? A gente desenvolveu uma campanha de cartazes para estimular o consumo de água, consumo de alimentos minimamente processados. Então, assim, os próximos passos é com retorno, colocar em prática essas nossas ações e continuar com o inquérito, mas também sempre focado em utilizar os nossos dados para fomentar a mudança. Então, acredito que seja isso. Sim. Ótimo, Bárbara. Você, inclusive, acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Era sobre qual seria, assim, né, uma possível política dentro desse cenário das universidades para poder estar melhorando o acesso a alimentos saudáveis, principalmente nesses ambientes, nesses lugares terceirizados, né, nas lanchonetes e nos restaurantes que se integram aos campos. No seu trabalho, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção que você citou foi exatamente o fato de ter bebida açucarada em 100% dos lugares, e a água não ser algo tão disponível em todos os lugares. Então, assim, é um resultado muito, muito alarmante, né? E a gente não pode simplesmente passar despercebido sem pensar em como que a gente pode intervir para mudar esses ambientes. Então, achei muito interessante saber que já tem algo voltado para isso, né? De pensar em como mudar, porque se o RU é uma política, mas a gente precisa de ter outras mais também que sejam capazes de mudar esse ambiente dentro das universidades e propiciar um maior acesso aos alimentos saudáveis. É uma junção, né? O que a gente pensa é uma junção de marketing social, né? De tentar falar com esse consumidor, de não, dê preferência a isso, mas também não adianta só, a gente sabe que só o marketing, só falar com a pessoa, não adianta se aquilo ali está disponível, né? Então, a nossa pesquisa é uma base para mudanças mesmo, para os gestores mudarem os editais dos próximos permissionários e ter uma porcentagem de alimentação saudável disponível, ou seja, realmente mudar as políticas de como se terceiriza esses locais. Então, a gente acredita que essa combinação são os nossos próximos passos. Ótimo, Bárbara. Acho que agora... Só complementando, acho que vou deixar a Carol falar. Isso. Só complementando, vou deixar a Carol falar, senão ela não vai falar sobre os trens rodoviários. Depois a Bia, se ela quiser falar. É isso mesmo, é complementar o que a Bárbara falou, os trabalhos tanto da UERJ quanto da UFRJ eles são muito parecidos. É lógico que os resultados da UERJ são piores, e tem toda essa parte. Eu acho que, além da intervenção, além de rever os termos de referência, tem uma parte que é governança. A gente sensibilizar a reitoria da importância de oferecer alimentos saudáveis a preços acessíveis. Porque o que a gente observa, o aluno, a gente acabou de fazer uma roda de mapa falante, que é o TCC da Bia, eu vou falar rapidinho, eles sabem o que é alimentação saudável. Claramente, eles identificam que o restaurante universitário é importante, só que eles, quando vão pesar o valor da bolsa, eles não conseguem se alimentar pagando a alimentação saudável é muito mais caro e também arcando com o transporte. Então, a gente tem que passar pela essa governança um passo antes. Ótimo. Beatriz, você quer complementar alguma coisa que a Patrícia falou, né? As duas autoras dos trabalhos, para em seguida a Ana Carolina poder fazer o fechamento. Só para... não vou me estender muito, porque senão também vou repetir tudo que a Bárbara e a Patrícia já comentaram, mas é isso, essa importância do que o RU tem na universidade, porque sem ele, né, um dos estudos que a gente fez no projeto é que com a exclusão do RU diminui muito a oferta de, por exemplo, alimentos que são essenciais, como frutas e hortaliças que são ofertadas no restaurante universitário,
é a oferta de água filtrada, que é ofertada também na UERJ, muito menor número do que bebidas açucaradas, que também são ofertadas em todos os estabelecimentos, e água são, acho que 15, né? Então, assim, você vê essa diferença grande de oferta de alimentos não saudáveis ser muito maior do que a oferta de alimentos saudáveis, a importância que o RU tem na visibilidade disso, né? Por exemplo, oferta de informação nutricional. Só 2 restaurantes no campus Maracanã inteiro oferecem, um deles é o RU. Então, se não tivesse o RU, eu só teria um restaurante que disponibilizaria informação nutricional das preparações. Então, e também tem toda a questão do preço, que o preço dos alimentos não saudáveis são infinitamente inferiores ao preço dos alimentos saudáveis, e isso facilita o acesso a esse tipo de alimentos para os estudantes, que muitos não têm condições, né, de arcar com essa alimentação saudável todos os dias da semana, estudando integralmente às vezes. Então, é isso, só queria complementar mesmo que essa é a situação, infelizmente, de todas as nossas universidades aqui estudadas, né? Então, agora a gente passa, né, de universidade para terminal rodoviário, mas sabendo que a oferta de alimento saudável também é muito pequena nesses espaços. Ana Carolina, se puder falar um pouquinho para a gente fazer o fechamento da mesa. Sim, Letícia, eu estava pensando aqui, ouvindo a fala das colegas, e a gente chega à conclusão de que se dentro de uma universidade a gente tem os restaurantes, que você tem um contrato, você tem toda uma regra a ser seguida, apesar de ter os outros espaços que são de concessões privadas e que a gente começa uma discussão assim, e desses outros espaços, a gente não precisaria conversar sobre eles, a gente também não precisaria pensar sobre o que é oferecido para os estudantes nesses espaços. E aí, quando você pensa no transporte público, que apesar de existir uma regulamentação sobre como vai ser a concessão, do que é permitido ser aberto, mas você não tem nenhum tipo de discussão ainda sobre, e aí, o que a gente vende, o que a gente oferece. Afinal de contas, são milhares de pessoas que utilizam os transportes todos os dias, principalmente nas grandes cidades. São pessoas, sobretudo, muitas pessoas de baixa renda. Então, quando você pensa no que é oferecido também nesses terminais, você faz um contraponto direto ao que esse público consegue, naquele momento, fazer a compra, né? Tanto para o deslocamento dessas pessoas, quanto em termos financeiros, né? do que é viável para elas. Então, eu fico assim, pensando que lá desde, acho que 2017, que foi o primeiro seminário de ambientes alimentares, de 2016, 2017, acho que foi esse ano, foi o primeiro, o quanto cresceu o número de trabalhos relacionados ao ambiente universitário, né? Eu acho que é fruto também dessas discussões que a gente vai colocando na mesa, e aí a gente vai pensando, enquanto nutricionistas, o quanto de outros espaços a gente precisa também atingir e chegar nesses momentos, porque não que a gente queira controlar tudo, não é isso, mas é que a gente precisa pensar no que tem de qualidade sendo oferecido à nossa população. E eu acho que essa é a função realmente, uma das funções do nutricionista. Então, queria agradecer a vocês todos por compartilhar esse momento com a gente, porque eu acho que tem muita coisa que a gente ainda precisa discutir, e muita coisa que a gente precisa pensar e não simplesmente aceitar o que a gente vê. A gente precisa verificar se aquilo ali cabe ou não para a população, para o nível de saúde que a gente quer atingir na população. Perfeito, Ana Carolina. Então, assim, só para fechar, né, queria agradecer mais uma vez a participação das 7 autoras, né, coautores também. A gente tem um longo caminho pela frente em prol da alimentação saudável nas universidades, nos terminais, em todos os lugares, né? E a Irene vai fazer o fechamento da mesa agora. Obrigada, pessoal. Bom, uma discussão muito rica, né? Muito interessante. Reforço a fala da Ana Carolina agora no final, do quanto tem crescido os estudos que buscam entender as características do ambiente alimentar em outros cenários, né? E a importância disso, porque a gente perpassa por diversos cenários durante o nosso dia, quando a gente sai para trabalhar ou sai para ir para a universidade. Então, entender um pouco da dinâmica desses cenários, a dinâmica do ambiente alimentar nesses lugares,
pares, de fato, é muito importante. Aqui no chat da nossa apresentação, então, a querida Inês Rugani está parabenizando as autoras pelos trabalhos. A Marcela Veiros também fala que os trabalhos, né, têm muita importância para a gente obter as mudanças e as melhorias necessárias. Então, a gente vê, né, a qualidade dos trabalhos sendo conduzidos aí no que diz respeito ao ambiente alimentar na universidade, no transporte público, e do quanto a gente precisa intervir, precisa pensar em políticas que possam moldar esses ambientes de forma a promover ambientes alimentares mais saudáveis, que é o que a gente precisa se concentrar hoje. Então, agradeço a participação de todas as autoras, também de todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente para poder acompanhar essa discussão, e convido a todos também a seguir com a gente na programação de amanhã, onde também vamos ter discussões excelentes de manhã, falando sobre outros ambientes institucionais que também são interessantes da gente conhecer, como o ambiente hospitalar, e também outras palestras à tarde muito ricas. Vamos ter lançamento de livro, vamos ter um encerramento também. Então, muito obrigada a todos e sigam nos acompanhando aí na programação do evento.